Já não bastasse nossa péssima administração de há mais de 20 anos o clube entregue às traças, ainda tem um porém que o futebol brasileiro tira da gente a alegria dos vascaínos: o roubo de arbitragem. Hoje a gente vai trazer aqui, cara, uma série de compilados de pelo menos 5 prejuízos que o Vasco teve dentro de campo. Fala, meus amigos vascaínos, sejam bem-vindos ao canal Vascaínismo, o canal mais vascaíno do Brasil. Hoje não vai ser um vídeo de muitas alegrias pra gente, eu sei que já tem sido bem difícil esse período que a gente está passando, mas hoje eu quis trazer um vídeo muito mais também voltado pelo caso do Vasco contra o Internacional, que ajudou a gente a ser rebaixado esse ano. Então eu trouxe um vídeo aí de 5 roubos contra o Vasco da Gama nessa trajetória recente do Vasco, pós títulos dos anos 2000, final dos anos 90. Então prepara aí um pouco a dor de cabeça, o choro. Vamos trazer esse vídeo que é muito importante deixar registrado na memória para as nossas futuras gerações saberem que o Vasco é sim muito gigante, porque para meter a mão um time como o Vasco é porque o Vasco deve incomodar muito. Então, simbora! O Campeonato Carioca de 2014 com certeza foi o campeonato mais manchado da história de todos os campeonatos regionais. Não por acaso, 2 partidas das 3 que o Vasco enfrentou o Flamengo foi manchado por erros capitais de arbitragem. Quem não lembra do gol de falta do Douglas, que a bola entrou mais de 31 centímetros para dentro da meta, e aquele árbitro, o famoso árbitro de linha, que estava praticamente meio metro, 1 metro de distância do gol, não viu, observação, não viu o gol legal do Douglas e mandou seguir. O Vasco perdeu aquela partida por 2-1. Essa bola entrar, hein? Eu tive impressão dessa bola entrar. Mas a nítida impressão dessa bola entrar. Vamos lá, ó. Vem com a gente, Edmundo. Ó. Que isso? Que isso? Entrou e entrou muito. Mas muito! E não satisfeito, o Vasco depois, na grande final contra o Flamengo, estava ganhando por 1-0 com o gol do mesmo Douglas de pênalti. Aos 45 minutos do segundo tempo, Márcio Araújo, depois de uma bola rechaçada na trave, faz um gol impedido, fechando o caixão da gente, dos vascaínos, e o Flamengo mais uma vez sorrindo com a famosa frase do goleiro Felipe dizendo que o roubado é mais gostoso. Para levantar sua torcida, primeiro na trave, depois Márcio Araújo e Nixon, na trave a cabeçada do Wallace. Nixon e Márcio Araújo. Márcio Araújo. Outro clube que tem muito costume de ganhar na arbitragem do Vasco é o Corinthians. Final do Mundial de Clubes de 2000, Vasco e Corinthians, Vasco favoritaço pro título, Vasco favorito. Edmundo recebe uma bola enfiada do Felipe, posição legal, 2 jogadores, não só um, mas 2 jogadores do Corinthians dão posição legal pro Edmundo fazer o gol, e o árbitro e o auxiliar nem pestanejam e marcam impedimento. Naquele tempo não sabia nem o que era VAR e não tinha noção de VAR nenhum, e acho que dificilmente com VAR ou não a gente teria sido roubado do mesmo jeito. Disparou, impedido. Marca a bandeira. Porque a zaga do Corinthians estava bem aqui. Vamos ver o lançamento. E o Roberto está dizendo que não estava impedido. Na hora do lançamento, o zagueiro dava condição. 17 anos depois, Vasco e Corinthians se enfrentavam em Itaquera. A bola levantada na área e Jô faz um gol de mão, o árbitro não vê. E mais uma vez o Vasco é prejudicado com a derrota de 1-0. O Vasco lutava muito pela Libertadores. Naquele ano o Vasco acabou entrando na pré-Libertadores, mas os vascaínos até hoje reclamam muito daquele lance. E aquele ano foi um ano muito importante porque houve muita discussão da entrada do VAR, já estavam começando a testar o VAR nos jogos, e aquele jogo foi sim muito importante para determinar a entrada do VAR no Campeonato Brasileiro. Na marca de 28 minutos, o time do Vasco protesta dizendo que houve um toque de mão. Falando em VAR, no Campeonato Brasileiro de 2019, o Vasco foi para Porto Alegre enfrentar o Grêmio. E aí o Vasco faz uma jogada, joga no início do primeiro tempo, gol do Pikachu, gol legal. O árbitro é chamado pelas cabines de vídeo,
os árbitros de vídeo falam que houve uma falta, uma interferência do atacante Rossi no jogador do Grêmio e invalida um gol legal do Vasco, onde o Vasco perde para o Grêmio naquela partida. Onde não só houve esse erro, como houve outros erros nessa partida. O Vanderlei Luxemburgo, na época que era treinador do Vasco, reclamou muito com o árbitro, que o árbitro saiu rindo, que foi noticiado muito, que é uma notícia muito... caiu muito como uma bomba na época essa notícia para a mídia esportiva, que o Vasco foi prejudicado de uma forma muito rígida. Não passa só pelo time muito modificado do Renato. E ele cita a qualidade do grupo como importante nesse sentido. A gente está só esperando, né, o VAR em tese acompanhar a jogada inteira e confirmar a validade do gol. E ele vai pedir para ver o VAR, hein? Abriu ali a janelinha. O Rodolfo Toschi Marques, juntamente com galera ali analisando ali a origem da jogada, né? O toque do braço do Rossi em cima do defensor do Grêmio. Era o Matheus Henrique na jogada. E a sequência da tabela, o gol do time do Vasco, o gol do Pikachu. Vamos ver. Olha a definição do árbitro. Ele anula o gol do Pikachu. Ele anula o gol do Pikachu. O árbitro de vídeo na central do apito. E aí, Salvio? Odinei, para mim achei exagero do árbitro. Eu vejo um movimento normal de disputa de bola, tem um contato físico de quem quer correr e está buscando o espaço. Não um movimento faltoso. Está desequilibrado, querendo se equilibrar. A gente vê assim um contato físico e o domínio da bola. Para mim, muito mais acidental e um movimento de corrida. Eu não marcaria a falta e manteria o... Tá aí, gente. Então tá aí no vídeo. Estão 5 momentos em que o Vasco foi prejudicadíssimo contra a arbitragem. Lances que marcaram, adiaram títulos, marcou rebaixamento, impediu o Vasco de chegar em alguma fase mais avançada em um campeonato. Gostou do vídeo? Eu prometo trazer mais vídeos relacionados a esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Infelizmente é recorrente no nosso time, então se o pessoal gostar, tiver muito like, eu trago a parte 2. Combinado? Falou, é nóis, deixa o seu like e